Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2, quarta-feira de junho, bora para nossa análise do dia, começando aqui pelo DXY. Bem, DXY, galera, olha só, abriu, né? Tá tentando ir lá pro 97, né? Tá conseguindo. Mas pelo menos na madrugada ele fez uma movimentação de alta, tá, galera? Que fez com que o nosso dólar ali abrisse também, né? Ele tava numa movimentação de alta, ele tá em alta, né? Ele tava numa alta mais expressiva, que já é de 0,44, 45, já é uma alta expressiva pro DXY sim. Mas agora ele tá no 0,23, né? Voltou para o POC, tá? Hoje nós tivemos, obviamente, aqui, né, a nossa análise no nosso calendário. Nós tivemos 9h15, isso, mudando o ADP, tá? ADP e depois estoque de petróleo, né? 9h15 e 11h30. Então, o DXY ele deu um spike, porque o ADP ele veio negativo, né, para baixo, mas não trabalhou, né, de forma um pouco mais lateral depois desse spike. E depois veio o aqui, né, estoque de petróleo, que não precificou tanto, tá, galera? Mas DXY trabalhando em alta e tá trabalhando agora no POC dele, né? Deixa eu até atualizar aqui. Isso, no maior liquidez. Fez uma liquidez aqui em cima e está trazendo aqui para baixo, né? Continuando o trabalho em cima da liquidez. Inclusive, olha só o spike. O spike, olha só onde para. Justamente no POC, né? Então, a nossa análise aqui. Dólar, galera. Começando aqui pelo dólar, nós temos o dólar. Ele já amanhecendo, né? Com um leve gap de alta. Por causa do DXY dessa manhã, né, logo bem cedo. E depois nós tivemos também os nossos DIs, né? Deixa eu colocar aqui os DIs nos 5 minutos, fica melhor. Isso. Então os DIs eles estavam trabalhando até mais ou menos 11 horas. Alguns flats, né, com a ponta mais curta, né? A ponta média, a ponta longa, mista para alta, tá? Mas depois, olha só, deu um mergulho, né, galera, que depois devolveu pro nosso câmbio, né? O câmbio ele caiu com os juros, que isso aqui devolveu pro mini índice, que foi justamente a subida, né? Então, justamente essa puxada aqui mais forte, ela deve ter sido pareada, né, com os nossos DIs. Então, mas nem por causa disso, né, eu entendi que tinha compra aqui sim, tá? Então, abertura do mercado, né? Dólar abriu um pouco, um gap de alta, mas em cima aqui, né, a gente tem o POC, o ajuste. Então o preço ia correr, né? A gente sabe que o preço ia correr, porque os players eles ficam trabalhando aqui, né? Ficam trabalhando, né? Fechando e abrindo novas posições, né? Aqui justamente o ajuste, tá aqui a nossa linha do ajuste. O ajuste tá no 106, né? Aliás, 506. Isso. Que depois, olha só, inclusive foi um alvo, né? Então, máxima da CME, mínima da CME, BRLT. Então, aqui é uma região que ele tá cara, mas mesmo assim ele ainda fez um movimento de alta, né? Logo aqui em 5 minutos, eu achei que ele ia ficar positivo no dia de hoje, mas não, né? Ele trocou de lado. Então, ele máxima da CME, mínima da CME, né? Nós temos aqui a taxa máxima de câmbio e cadê a taxa mínima de câmbio? Taxa mínima de câmbio está aqui embaixo, né? E aqui o parâmetro de abertura. Ele quase foi lá no parâmetro de abertura que está justamente na amplitude média diária nossa, né? Olha só como o câmbio ele não consegue passar, né,
Tá quase buscando, não sei se ele vai ter força para buscar a Petax de hoje, que obviamente que eu já coloquei aqui, né? Então, a gente tem hoje o casado tá 37, né? Tá 37 pontos e nós erramos nosso estudo sugerido 6 pontos e meio, praticamente, né? Então, tá. O câmbio começou a fazer um movimento um pouco mais baixista justamente com esse spike. Olha só, 9 e 15 foi justamente o spike com o nosso DXY, né? Deixa eu mostrar aqui, exatamente aqui, ó. 9 e 15 deu um spike para baixo, mas depois que a notícia ela se consolidou, né? Ele devolveu. Então, deu um spike, né? O nosso câmbio sentiu, lembrando que aqui nós estamos no 5,50. Essa região, inclusive o POC, olha só, o POC de ontem é uma região, galera, perigosa, tá? Porque é daqui que ele vai para um lado ou para o outro, né? Se caso alguém esteja comprado ou vendido aqui, né, tem que esperar ele sair dessa região, tá? Tem que esperar. Inclusive tem umas regiões de liquidez bem interessantes que aqui, no meu entendimento, quando ele fez a primeira Petax, era para permanecer comprado e trazer até a média contratual, tá? Ou então o ajuste ou essa liquidez maior, tá? Depois, ele ainda inclusive tentou ficar um pouquinho mais comprado na segunda Petax futura, mas que inclusive ela foi compradora, mas nem tanto assim, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi com 4 pontos, né? 3,7, uma em cima da outra. E depois aí ele mostrou o jogo, né? Veio uma com 20 pontos. 20 pontos de diferença, olha aqui a Petax, né? Aqui tá aqui a terceira Petax, né? Tá no 405, 445, é isso? Isso, 445,5, né? E a outra foi no 431,5. Obviamente que eu já coloquei o nosso spot do dia, nossa Petax final, tá um Petax F, né? F final. Nossa média já tá para cá, ele passou por essa liquidez, que é uma liquidez também interessante, mas essa é a mais forte, tá, galera? Tanto que ele não conseguiu passar, né? Ele não estava conseguindo passar daqui, né? Ia nela e voltava, mas também por causa do nosso ajuste. Então, depois que ele fez essa movimentação muito forte aqui, olha só o fluxo que eu mostro aqui na densidade dos ticks. É justamente essa descida por 1 minuto, né? Então, essa descida aqui, né? Quem está comprado aqui, quem ficou comprado, desmontou a posição, tá? Isso faz com que o preço, inclusive, ele ganhe mais força. E as outras Petaxes foram vendedoras, tá, galera? Ainda mais com os DIs caindo, né? Que é bem verdade. Depois, os DIs aqui, olha, eles tiveram essa queda, né? Mas ficaram trabalhando timidamente, né? Aqui de forma um pouco mais alta, mas sem grandes elevações, né? Ele devolveu inclusive a ponta curta, tá flat negativa, mas tá trabalhando aqui de forma mista, né? É bem verdade, é essa, tá trabalhando de forma mista. Então voltando aqui para o câmbio, a gente tem aqui o nosso spot, né? Ele inclusive tocou nos dois, que eles estão bem próximos, conforme eu mostro aqui para vocês, né? O nosso spot, que é um cálculo de uma apreciação matemática, né? Então estava no 482,5 e parou aqui, né? E depois continuou a cair o preço, né? E quase buscou a amplitude média diária nossa, né? Do nosso indicador. Bora ver se ele vai ter força aqui para vir buscar o nosso D0. Então basicamente foi isso, né, no câmbio. Eu acho que essa venda aqui seria um pouquinho mais interessante, mas mais no sentido de vir desafiar essa mínima até então, né? Mas se desse para ficar, daria bom, tá, galera? E já fazer uma parcial aqui nessa liquidez que ela tá
aqui na região do 473. Então basicamente foi isso para o câmbio, tá? Então bora para o mini índice, que hoje ele fez aquele movimento, né, que a gente sabe que é o melhor movimento, né? Essa aqui foi a melhor venda, né? Olha só, melhor venda, abertura do mercado americano, né? Aqui, abertura do mercado normal, tá? Índice não deixou, né? Ele não estava deixando uma movimentação para entrada, né? Só que aqui a gente teve o ADP, índice não sentiu, né? Continuou, voltou. Aqui a gente tem um ajuste, o POC. O ajuste, o POC. Aqui, ou seja, a região bem interessante, onde os players também eles fecham e abrem posições, né? E aqui a abertura do mercado à vista. Eu até então, eu estava entendendo que seria uma compra aqui, tá, pessoal? Seria uma compra aqui, né? Porque as nossas abertura aqui, né? Olha só, tava trabalhando de forma um pouco mais mista, só que o sentimento ainda era um pouco de compra para o mini índice, tá? Tanto que ele não tava aqui, ó, tá aqui a linha zero e tá trabalhando de forma mais positiva, né? Só que daqui seria ou sair no preço ou levar um stop mesmo. E depois aqui a venda, aliás, né? Sem dúvida é a venda com a abertura do mercado americano, tá? Porque as commodities, inclusive de energia, elas estavam performando bem, mas olha só, a abertura do EWZ, né? Puxada aqui de baixa, tá? Trabalhou na abertura de mercado, praticamente toda essa liquidez, e decidiu abrir abaixo, inclusive do POC de ontem, ó, trazendo a liquidez de uma forma um pouco mais até agressiva, né? Mas ele conseguiu reverter, né? Ele fez um V juntamente com o nosso BR Titãs, né? Isso são as nossas ações lá fora, né? Isso aqui é o nosso conglomerado de ações, né? Das 20 ações. Então fez uma movimentação de queda, mas depois devolveu. Isso aqui foi passado juntamente para o nosso Ibov, né? Tá aqui, né? Então essa aqui é a venda, olha só, ele não conseguiu passar depois do ajuste, né? E buscou inclusive a nossa amplitude média diária e depois retornou para cá, para nossa média, né? Para ver o up diária. Foi a mesma coisa que o nosso mini índice fez, né? Então essa aqui é uma venda bem interessante com um alvo no 400, no 140.500, né? Olha só, deu uma venda bem interessante, né? Praticamente, deixa eu ver daqui, de quase 950 pontos. Bem interessante, né? E depois retornou daqui, conseguiu buscar outra média e tá trabalhando por debaixo dela, tá? Aqui, mas eu acho que agora é melhor entrar, né? Acho que seria um pouquinho mais interessante para vendida aqui, né? Na continuação desse movimento, mas tá um movimento assim não tão claro, né? Eu gosto de, se for fazer algum tipo de operação, né, pela parte da manhã, olha só o movimento que ele faz, né? E da tarde fica meio complicado, né, operar o mini índice. Então, para mim, essa aqui foi a operação de ouro do mini índice, né? Podia até ter feito uma outra venda, mas que não ia dar frutos, né? Outro seria estopado e ia tirar no preço. E basicamente é isso, galera. Então, eu desejo a vocês um bom resto de mercado. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Até mais, valeu!